Tudo começou em 2017, há aproximadamente 7 anos atrás, quando a Coreia do Norte reagiu com ira à nova onda de sanções contra seu país, aprovadas por unanimidade no Conselho de Segurança da ONU. Nessa ocasião, através de várias divulgações, a Coreia do Norte ameaçou transformar os Estados Unidos em um mar de fogo. No entanto, as propagandas norte-coreanas não eram nenhuma novidade. O país já havia adotado em outras ocasiões uma retórica belicista semelhante, com os seguintes jargões. Primeiro, reduzir a Casa Branca a cinzas. Segundo, um ataque nuclear no coração dos Estados Unidos. E o terceiro, o arsenal atômico está preparado. No entanto, em 2017, houve uma diferença na forma com que os Estados Unidos reagiram às ameaças da Coreia do Norte. Muito distante da forma que operava a administração de Barack Obama, advogado e político norte-americano que serviu como 44º presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017. Donald Trump, que assumiu a presidência em 2017, se colocou no mesmo nível do regime de Kim Jong-un, avisando que um fogo e uma fúria jamais vistos no mundo aconteceria se o país asiático não parasse de fazer ameaças aos Estados Unidos. O exército norte-coreano, então, registrou essa réplica dos americanos e anunciou, em detalhes, sua intenção de disparar 4 mísseis de meio longo alcance em águas próximas da ilha de Guam, um território norte-americano no Oceano Pacífico. Ameaçada pela Coreia do Norte, a ilha de Guam é um pequeno território americano perdido no meio do Oceano Pacífico Ocidental, considerado essencial para os Estados Unidos do ponto de vista militar. Guam, uma ilha de 550 km², foi descoberta em 1521 pelo navegador português Fernando de Magalhães, mas ocupada desde 1526 pela Espanha. Virou colônia dos Estados Unidos por meio do Tratado de Paris e pôs fim à Guerra Hispano-Americana. Como resultado da derrota da Espanha na guerra, a ilha foi cedida aos Estados Unidos em 1898, no mesmo período histórico em que a Espanha também perdeu as ilhas das Filipinas, Cuba e Porto Rico. A ilha foi invadida pelo Japão em dezembro de 1941, no início da Guerra do Pacífico, mas recuperada pelos Estados Unidos em 1944. Igualmente a Porto Rico, a ilha de Guam tem status de território não amplamente incorporado pelo país Estados Unidos, sendo que seus 162 mil habitantes pertencem grande parte à etnia indígena Chamorro. No entanto, esta população possui cidadania americana, embora tenha direitos limitados enquanto população indígena. Este grupo, cerca de 40% da população habitante da ilha, também não podem participar das eleições dos Estados Unidos. E o único representante da ilha no Congresso não tem direito a voto nos projetos de lei. O republicano Ed Calvo atua desde 2011 como governador e regularmente surgem pedidos de referendo de autodeterminação do território. Porém, a Justiça Federal norte-americana sempre os rejeita. Em Guam, 45 mil pessoas recebem ajuda alimentar e se beneficiam do sistema de saúde americano. Esta ilha consta nas declarações da ONU sobre os territórios não autônomos do globo terrestre, e o Exército dos Estados Unidos contribui de maneira significativa para a economia local, igualmente dependente do turismo. As praias paradisíacas da região potencializaram o estabelecimento de grandes complexos hoteleiros e das famosas lojas americanas duty free, representando um
terço dos empregos em Guam, que atraiu mais de 1,5 milhões de habitantes em 2016. A maioria dos turistas são de origem japonesa e coreana. Desde que abandonou as negociações com os 5 países, a Coreia do Norte, entre 2009 e 2018, já dizia que iria adotar medidas visando a desnuclearização. No entanto, o Norte continuou a realizar testes em violação do direito internacional, incluindo 3 testes nucleares e mais de 40 lançamentos de mísseis balísticos de 2016 a 2017. O plano de execução do disparo de mísseis, segundo os alardes e propagandas norte-coreana, estaria pronto em meados do mês de agosto de 2017 e seria entregue a Kim Jong-un, que definiria sobre o disparo dos dispositivos de ataque ou não. Neste período, Trump novamente revidou, ao afirmar em um Twitter que os Estados Unidos já possuía tudo para um possível revide militar. Base militar estratégica. Situada a 2.600 quilômetros a leste das Filipinas, Guam é um ponto estratégico para as forças americanas, que contam com 6.000 soldados distribuídos em várias bases aérea e naval. Após as disputas e declarações de 2017, em 12 de junho de 2018, ocorreu o primeiro encontro entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte em Singapura. Os presidentes Donald Trump e o presidente Kim Jong-un assinaram uma declaração conjunta, endossando vários objetivos, incluindo a desnuclearização da Península Coreana e o estabelecimento de novas relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Posteriormente, os dois realizaram uma segunda cúpula em Hanoi, no Vietnã, de 27 a 28 de fevereiro de 2019, e se reuniram brevemente, pela terceira vez, em 30 de junho de 2019, na zona desmilitarizada da Coreia, onde o presidente Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. Então, em 2022, a Coreia do Norte começou o ano com a convocação de uma reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, o único partido do país. Era final do mês de janeiro e o ditador norte-coreano Kim Jong-un já havia testado 6 mísseis balísticos em 4 testes de armamentos, iniciados em 5 de janeiro daquele ano. Em um mês, a Coreia do Norte já havia lançado quase o mesmo número de mísseis lançados ao longo de todo o ano de 2021. Desde que assumiu o poder em 2011, o presidente da Coreia do Norte se concentrou em fortalecer o arsenal do país, para assim validar o governo dinástico de sua família, apresentando-se como o protetor da Coreia do Norte contra invasões estrangeiras. As duas Coreias. No início do século XX, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul eram um só país. Em 1905, a Coreia foi ocupada pelo Japão, que pretendia instalar ali uma espécie de colônia. A reação coreana contra o domínio japonês aconteceu em 1919, com o movimento de independência. A violenta reação nipônica foi seguida da formação de um governo coreano no exílio. Mas a ocupação japonesa perdurou até 1945. Durante a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, de 1943 a 1945, os Estados Unidos e a União Soviética se apresentaram como aliados contra Hitler. Neste período, essas duas potências buscaram derrotar o Japão e comprometeram-se a apoiar a independência coreana. Assim,
as forças soviéticas entraram pelo norte da Coreia e as norte-americanas pelo sul. O país foi então dividido provisoriamente por uma linha que corria ao longo do paralelo 38 para pressionar a rendição das forças japonesas. Posteriormente, a Guerra Fria polarizou o mundo sob a influência das duas superpotências da época. Com forte ocupação militar, a Coreia sofreu influência direta dos dois países, refletindo a tensão ideológica, política e econômica daquele momento. A União Soviética reconheceu a República Popular Democrática da Coreia como um governo comunista, tendo a cidade de Pyongyang como capital, enquanto os Estados Unidos também estimularam o desenvolvimento e a organização política em sua área de influência, reconhecendo o governo do Sul com capital na cidade de Seul. Posteriormente, a Revolução Comunista da China acabou estimulando o norte da Coreia a buscar o controle total da península. E assim, na década de 1950, a rivalidade entre as duas regiões culminou em uma guerra civil, conhecida como a Guerra da Coreia. Foi então que os Estados Unidos e a ONU enviaram tropas e armas para apoiar os combatentes do Sul. E quando a Coreia do Norte foi então invadida, a China se posicionou em apoio ao governo do Norte. Esta ofensiva chinesa obrigou o recuo das tropas norte-americanas, sendo que o conflito durou aproximadamente 3 anos e resultou na separação definitiva das duas regiões da Coreia, que apesar de terem assinado um acordo armistício de cessar-fogo, ainda possuem desentendimentos e interesses conflitantes. O clima entre as duas Coreias sempre foi o de tensão permanente. A fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte é considerada uma das áreas de fronteira mais militarizada do mundo, com aproximadamente 1 milhão de soldados apostos na região. Atualmente, a Coreia do Norte é vista como uma das sociedades mais isoladas do mundo, com as fronteiras mais fechadas para estrangeiros. O sistema de governo é considerado totalitário, no qual os cidadãos não têm liberdade para sair do país e a informação é controlada pelo governo. Existe um verdadeiro culto à personalidade de seus líderes e o país também é acusado de violar direitos humanos e deixar a população em situação de pobreza e vulnerabilidade. Em 2022, algumas reportagens informaram que o presidente norte-coreano pressionava o governo americano na presidência de Joe Biden, em termos de chamar a atenção para a baixa economia de seu país. Kim Jong-un, que governa há mais de uma década, precisaria que Washington fizesse concessões econômicas para melhorar a economia devastada do seu país. De acordo com a mídia internacional, ao longo dos anos, a liderança aprendeu que a melhor maneira de chamar a atenção de um presidente americano é com armas. E que o melhor momento para fazê-lo é quando o mundo tem menos condições de arcar com as instabilidades políticas e econômicas internacionais. No ano de 2022, a China estava ocupada se preparando para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. A Coreia do Sul acabava de eleger um novo presidente e a Rússia insinuava uma possível invasão da Ucrânia. Durante uma reunião de Politburo, Kim sugeriu que seu governo poderia mais uma vez começar a testar mísseis de longo alcance e dispositivos nucleares após suspender tais testes na época da cúpula de 2018 com o então presidente Donald Trump. O objetivo de Kim agora é tornar rotineiros os voos de mísseis balísticos de curto alcance, como um fato da vida sem repercussões. A partir daí, ele passará para provocações maiores, retomando testes de mísseis de médio e longo alcance, intervalados por um teste nuclear
como fez em 2017, depois que sua diplomacia com Trump terminou sem um acordo em 2019, Kim disse que não se sentia mais obrigado ao compromisso de cessar os testes com mísseis ou testes nucleares. Mas ele não voltou a realizar esses testes. E seu país logo precisou lidar com a pandemia de coronavírus, até que a partir de 2021 ele começou com os disparos de mísseis. Durante a década de 1990, a Coreia do Norte começou a sinalizar que estava desenvolvendo um programa nuclear, o que provocou alarme em todo o mundo. A ONU e os países ocidentais realizaram várias tentativas para convencer a Coreia do Norte de desistir do programa nuclear, em troca de concessões políticas e econômicas. Mas, apesar disso, todos os esforços falharam. No último ano de 2023, a Coreia do Norte se concentrou em testar mísseis que podem carregar o que chamou de armas nucleares menores, mais leves e táticas. Esses tipos de armas não representam uma ameaça direta aos Estados Unidos, mas podem aumentar a influência de Kim junto a Washington, colocando aliados americanos como Coreia do Sul e Japão sob ameaça nuclear. Não está claro que tipo de carga esteja envolvida nesses testes. O peso da carga também afetaria a distância que um míssil pode voar e, portanto, sem essa informação, os observadores não podem saber com certeza o alcance real de cada míssil. Kim traçou um plano ambicioso para dar à Coreia do Norte um arsenal nuclear poderoso o suficiente para impedir qualquer adversário, principalmente os Estados Unidos, de atacar seu país. Especialistas disseram que o líder estabeleceu uma longa lista de modernizações de armas dos últimos anos, nas quais está trabalhando agora, sendo os mísseis apenas um desses itens. Outros objetivos podem incluir o lançamento de um satélite militar ou a colocação de um submarino movido a energia nuclear no mar. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, na cúpula da OTAN, na Lituânia, pediu forte solidariedade internacional entre os membros do bloco em resposta aos últimos lançamentos realizados em 2022 e 2023. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, também informou durante a cúpula da OTAN que o lançamento de mísseis era inaceitáveis e uma ameaça à estabilidade regional e à comunidade internacional, e o secretário-chefe do gabinete japonês apresentou um protesto contra a Coreia do Norte por meio dos canais da embaixada em Pequim.